Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, né? A cidade imperial que nós chamamos. E hoje, dia 24 de abril de 2025, quinta-feira, sempre nas quintas-feiras, nós estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Nós estudamos sequencialmente, né? E nós estamos estudando o capítulo 8, os que têm puro coração. Hoje vamos estudar o item verdadeira pureza, mãos não lavadas, dos itens 8, 9 e 10. E quem vai fazer o nosso estudo é o nosso amigo Jair Ricardo da Veiga, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, essa casa que todos nós amamos, né? Em Bento Ribeiro. Jair, boa noite para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui na casa de Francisco de Assis, estudando o Evangelho junto conosco. Que Deus te abençoe. Bem, gente, a nossa palestra começa agora às 18h30 e vai até 7h20, 19h20. Se você precisar de mais um pouquinho, 7h25, fica à vontade, tá, Jair, para concluir seus pensamentos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou convidar a nossa irmã Carmen Matos, que está aí no Rio de Janeiro, para fazer a leitura do preparo e uma prece. E depois eu passo a palavra para o Jair e ele pode começar o seu estudo. Carmen, por favor. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Correio Fraterno, de Francisco Cândido Xavier, de autores diversos. E a lição é 22, e ela tem como título É e Será. São pequenos versos de Casimiro Cunha. E ele começa assim: Meu amigo, em cada golpe da luta que nos reclama, a divisa em toda parte é sempre: perdoa e ama. Perante qualquer assalto do mundo que nos magoa, a legenda cada dia será sempre: ama e perdoa. À frente de toda injúria, em forma de pedra e lama, a fórmula do caminho é sempre: perdoa e ama. Em toda dificuldade, na fé que nos abençoa, a senha no amor do Cristo será sempre: ama e perdoa. Então, amigos, a lição é essa, é recado de Jesus. Que possamos amar e perdoar sempre. Que Jesus abençoe essa nossa reunião pública, abençoe nosso amigo Jair, que vem nos trazer suas reflexões para nos ajudar à compreensão desse evangelho. Então, gratidão a Deus, gratidão à Casa de Francisco, que nos proporciona essa oportunidade de estudo mais uma vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão Jair, a palavra está com você, que o Senhor te abençoe, abençoe seus bons propósitos, seus estudos, seu trabalho, sua família, e que possamos todos continuar juntos, buscando nos melhorar cada vez mais. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite, um abraço profundo a todos vocês que nos acompanham, todos os que participam, que as bênçãos do Senhor Deus, do Senhor Jesus, o amparo de nossos amigos e benfeitores espirituais sejam uma constante em nossas vidas, principalmente nesses tempos em que nós estamos com a nossa casa planetária num processo profundo de mudança, de melhoria. E nenhuma casa consegue ser arrumada sem que se estabeleça aquela confusão. Principalmente vocês, mamães, sabem o que eu estou falando. Que pedreiro, carpinteiro, aquele vai largando tudo e vocês aqui têm que dar um jeito lá de acomodar. E a mesma coisa se expressa em relação a toda a nossa estrutura planetária. E esse estudo, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós temos que nos lembrar lá, também, lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 8,
Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, quando Jesus, quando esta situação se estabelece, a gente vê pelo relato, que tratava-se de um almoço, né, de uma refeição, e, e nós temos que convir que um espírito da envergadura de Jesus não fosse um espírito que não tivesse afeição pela higiene e pela limpeza. Mas nós mesmos, eu tenho e acredito que vocês já tiveram aquela situação de entrar meio que correndo, e pegar um talher e a questão de lavar as mãos, ou seja, a higiene cultural, rotineira, ela acabou até esquecida. Então, não é porque Jesus não gostasse de limpeza. O grande problema fica muito claro nesta passagem é que há uma questão de limpeza de mão, uma questão higiênica, tinha sido transformado numa circunstância de cunho religioso em que todo mundo se cobrava, né? Vamos convir. A higiene é uma necessidade, e principalmente nos dias de hoje nós sabemos como isso é importante. Mas daí a transformar isso numa estrutura, né, religiosa, de crença religiosa, porque eram circunstâncias como essa que, a cultura da época, a cultura judaica da época, se autocobravam o tempo todo como requisitos para que se entrasse no reino dos céus, para que você atingisse os patamares superiores da vida. Então, você tinha que levar, né, estas circunstâncias em detalhes que eram para lá de incomodativos. Então, quando eles cobram de Jesus, porque Jesus e os discípulos não lavaram as mãos, o que é que acontece no relato aí no Evangelho segundo o Espiritismo? Jesus mostra que aquela sociedade que tinha uma série de tradições das quais eles não abriam mão, mas se esqueciam muitas vezes de socorrer e amparar os pais mais velhos, vamos dizer assim, a preocupação com o bem-estar do próximo estavam esquecidas, porque eles cultuavam essas tradições, numa dessas, não lavar, essa que nós estamos falando especificamente, de lavar as mãos, e o que Jesus faz? Jesus mostra para eles que o ato de alguém não lavar a mão para comer, para fazer as refeições, não é símbolo, não é símbolo ou não significa absolutamente que essa criatura está com a sua entrada nos céus, vamos assim dizer, garantida. A sua salvação não está garantida. Ele coloca, né, ele lembra aí, e vós, porque transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição, é aí no segundo parágrafo. Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou sua mãe, toda oferta que eu faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Só nessa colocação, vocês já podem comparar aonde que um simples lavar de mão pode ter um significado espiritual que esteja acima de não honrar o vosso pai, não cuidar dos papais velhinhos, da mamãe velhinha. Foi isso que Jesus aproveita essa oportunidade e estabelece esse ensino. Bem, até aqui eu estou me referindo lá, né, à época histórica, lá, 2000 e tantos anos já.
Mas qual é o aprendizado que nós precisamos absorver nessa passagem? É quanto a nós, porque não adianta nada eu destacar aqui os equívocos, os erros do judaísmo tradicional, sem que eu pense na minha própria correção. É preciso que, quando nós nos defrontemos com assuntos doutrinários deste nível, desta envergadura, que nós subtraiamos do conteúdo do texto aquilo que nós vamos aplicar a nós. Vamos recordar algumas coisas sobre Jesus. Eu sei, alguns irmãos e irmãs às vezes gostam de anotar. Eu tenho uma referência, o título do livro, provavelmente conhecido de todos vocês, é Religião dos Espíritos, o livro Religião dos Espíritos, lembrando que ele, o Emmanuel, aborda várias questões do livro dos Espíritos e, em cima da questão, ele estabelece um comentário moderno à altura daquela resposta que foi dada lá no século XIX. E essa essa mensagem do Religião dos Espíritos é a mensagem número 11, né, que vai falar sobre pureza. É uma reunião pública realizada em 16 de fevereiro de 59. Então, já está aí com 59, são 41, 60, no mínimo 66 anos, ou 67 anos. Quem quiser depois aí calcula a idade dessa mensagem. E por que essa mensagem ela me interessou? Porque aqui vai falar sobre a pureza da qual Jesus era portador. E na sua pureza ele não encontrou nenhuma coisa que desabonasse, por exemplo, Maria de Magdala, Simão Pedro, o próprio Judas, o Saulo de Tarso. Todas essas criaturas, ele as convocou e trabalhou junto com elas, à exceção daquele que, pelo menos no período, não conseguiu, digamos, um melhor encaminhamento do ponto de vista evangélico foi Judas, na questão da traição, que isso é uma outra história, a gente estuda isso à parte. Por que eu estou destacando? Jesus, ao abraçar todos esses companheiros, é como eu disse aqui no começo, nós temos que analisar o conteúdo em relação a nós. A pureza de coração, ela vai exigir de todos nós um comportamento mais caridoso, mais compreensivo. E eu não vou mentir para vocês. Como é difícil, muitas vezes, eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Cada um se autoanalise, né, dentro do seu potencial, da sua capacidade de agir da melhor forma possível, na forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Eu confesso, eu tenho grandes dificuldades, né? Porque muitas vezes, mesmo não tendo uma reação visível ou audível, mas o meu interior ele não está lá muito harmonizado, não. Então, eu confesso, é uma situação que às vezes é difícil. É fácil eu falar com vocês. Nós pegamos o Evangelho, pegamos as passagens bíblicas que foram selecionadas pelo senhor Allan Kardec e pegamos as respostas e comentários os comentários que o senhor Allan Kardec acrescentou. Fica fácil de falar. O problema todo, né, de se manter, né, nesse estado de verdadeira pureza é porque nós ainda temos alguns senões, né, que se manifestam no campo do orgulho, da vaidade, né, do sentimento ferido. Eu fui humilhado, né? E principalmente quando a gente pensa assim, eu fui humilhado, a gente não pode se esquecer que o diretor planetário, aquele que criou tudo isso aqui, que é responsável por isso aqui, foi a criatura mais humilhada do nosso planeta e que não tinha motivo nenhum para passar por aquilo. Então, é por isso que a gente precisa ver, na questão da verdadeira pureza, essas circunstâncias. Ele coloca mais abaixo
Por que que, às vezes, a nossa pureza de coração ela não consegue se manifestar? E ele faz faz uma abordagem interessante. O que sai da boca vem do coração. E é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e as maledicências. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande em coisas, às vezes, simples à nossa volta. De repente, eu vou me referir a um faz que não vai acrescentar nada para ninguém, nem por motivo algum, não vai melhorar nada. E eu acabo descuidadamente citando um de vocês e me referindo a vocês naquele momento com uma coisa que quando você fez te desabonou. É os cuidados que nós precisamos ter nesta questão da pureza. Porque não sei quanto a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, eu não tenho como aquilatar uma circunstância dessa. Mas o que que acontece? Vou mexer aqui nessa câmera, aqui tem até um pouquinho. Tá bom. Uma circunstância, não posso, não tem como fazer isso, mas eu posso me autoavaliar. Eu posso autoavaliar os meus sentimentos e saber se eles são os melhores ou não. Ora, se eu sei que eu ainda não sou portador de um estado de pureza nos níveis, né, que já seria o ideal, já tivesse atingido vamos dizer, o estágio definitivo, mas nós temos que, através de um processo disciplinar, trabalhar todos os nossos sentimentos e as nossas dificuldades no sentido de nos melhorarmos dia após dia. A gente não sempre usa aquela expressão, Senhor Deus, que amanhã eu possa ser melhor do que fui hoje, que eu hoje possa ser melhor do que fui ontem. Nós não estamos sempre evocando esse tipo vamos dizer, esse tipo não, fazendo essa solicitação, porque se eu estou pedindo isso, é porque eu estou pedindo ajuda do lado de lá para me ajudar no meu modo de ser e de agir. E quantas vezes os problemas surgem e nós, vamos dizer, supervalorizamos o problema e aquilo acaba se tornando para nós criando para nós um verdadeiro estado de angústia, de aflição, porque nós nos esquecemos de coisas simples, de sermos razoavelmente puros de coração, ou pelo menos disciplinarmente. E é por isso que nós precisamos ter esse cuidado muito grande com todos nós. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, das quais isso já está no item 10, tá? Seus severos pelos homens, dos quais seus severos observadores faziam caso de consciência, como lavar a mão, já até falamos bastante sobre isso. Era uma tradição entre eles fazer isso. Nós não podemos criar tradições. Por isso que a doutrina espírita ela se sobressai sobre as demais expressões e ensinamentos evangélicos, pelo menos os tradicionais. Por quê? Porque a gente não trabalha com utopias, a gente trabalha, né? A gente tenta aprender, tenta progredir de forma a que nós sejamos claros, precisos e concisos em tudo que nós fazemos, em tudo, principalmente na forma como nós vamos agir em relação aos outros. Mas quando eu falo em relação aos outros, mas eu também tenho que tomar cuidado, porque eu também tenho que me disciplinar na forma pela qual eu ajo em relação a mim também. Por exemplo, eu, quando mais novo, eu tinha, eu vou chamar de vício, quem não tem outro adjetivo qualificativo. Eu
era alcoólatra, porque tomava uma cervejinha todo dia, quem toma uma todo dia, a psicologia enquadra como alcoólatra mesmo. Então, o que que acontece? Quando eu ajo dessa forma contra mim também, eu posso até não estar prejudicando os outros, pelo menos no primeiro momento em que a gente analisa o caso. Mas, e se eu me exceder naquele vício, me excedesse naquele vício, e viesse a desencarnar prematuramente? Nós espíritas já sabemos a classificação no outro lado: suicida indireto, né? A gente fica muito claro no livro Nosso Lar, o primeiro, segundo e terceiro capítulo, onde fica lá relatado a situação do nosso querido irmão André Luiz. Eu tenho um carinho muito especial por esse espírito. Então, o que que acontece? Se eu não tiver, eu tenho que ter a pureza também em relação a mim. Por quê? Ninguém dá o que não tem. Então, você conquista todos esses, vamos dizer, esses dons, né? Essa forma de ser e de agir, para que você também possa distribuir isso para os outros. Tá? Alguma coisa? Rose, alguma coisa? Que eu não te ouvi. Não, meu amigo, está tudo bem. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando comigo, desculpe. Porque eu pensei que podia ser alguma pergunta, alguma coisa. Desculpe. Então, o que que acontece? A questão da pureza de coração, a questão da pureza, né, na forma de nós agirmos, é de extremada importância, e principalmente no mundo em que nós temos plena liberdade. Eu tenho falado várias vezes aqui no Centro Espírita Leão Denis, não só em palestras públicas, mas nos vários grupos de estudo. E é muito comum, e principalmente nós, espírita, usa muito esse argumento. É a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é outra circunstância que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a maioria das vezes, as pessoas esquecem que livre-arbítrio e lei de causa e efeito andam de mãos dadas. Se eu não utilizar o meu livre-arbítrio de forma equilibrada e harmoniosa, o mecanismo da lei ele vai me atingir. Mas hoje, mas amanhã, nessa encarnação ou na outra, ele vai me pegar. E eu vou ter que desfazer o equívoco. Então, quando nós vamos falar sobre pureza, nós temos que ter várias circunstâncias do nosso aprendizado, da nossa forma de ser, que nós precisamos avaliar com profundidade para evitar compromissos para nós mesmos. Porque é muito, como eu disse lá no começo, era muito fácil eu descrever a atuação dos nossos irmãos há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, sem lembrar, nos dias de hoje, as nossas próprias responsabilidades. Então, tem uma coisa interessante também, aí no item 10 ainda. Assim também aconteceu esse desvio doutrinário, né, do ensino de Jesus, aí no item 10, no segundo parágrafo. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. Porque o grande problema foi esse. Olha só, nós tivemos um período de evangelização primária do planeta. Jesus, os apóstolos, e vamos colocar, embora não tendo trabalhado direto com Jesus encarnados, o próprio apóstolo Paulo. Tá bom, tivemos lá. Foi muito bom, foi legal. O que que aconteceu? Com o transcorrer do tempo, uma série de circunstâncias elas foram sendo modificadas naquele ensino primordial que Jesus deixou para nós.
E ele tinha tanta certeza disso que ele, num determinado momento, ele nos revela que nos mandaria o Consolador prometido. Vou contar para vocês uma coisa. A minha, a minha religião, por reencarnação de família, era a Igreja Batista. E eu tenho vários irmãos e parentes que são evangélicos. Não temos, graças a Deus, nós não temos problema nenhum. Eu os respeito e eles me respeitam também, não temos problema, não. E a minha avó, a mãe da mamãe, era batista, a mamãe batista, e o papai batista, e eu mesmo fui da Igreja Batista há muito tempo, um bom tempo, até moço, já profissionalizado. Só que quando a mediunidade manifestou-se, ninguém sabia o que era aquilo. Então, vejam vocês, você, o que é que o pastor diz? Você tem que procurar um psicólogo, porque eles também não conhecem. Ele não tem nem como fazer um atendimento fraterno desse, né? Que aí no Francisco de Assis, alguém procura vocês aí com um problema mediúnico, você já tem as regras e a casa já tem todo um esquema montado de socorro, de amparo, de orientação para essas pessoas. Mas as igrejas tradicionais, elas não têm. O que eu quero colocar? O cristianismo, ele ficou na Igreja Católica, tá? Vamos colocar a Igreja Cristã, lá na época de Constantino e tal, lá para trás. No ano 404, o imperador Focas nomeou o bispo de Roma como chefe geral da igreja. Aí deu um problema. Nesse período, mais alguns anos lá, separou-se a igreja de Roma da igreja grega. Então ficou a igreja romana, a igreja católica, e a igreja grega, que atualmente é conhecida como ortodoxa. Os dois países que praticam, que têm ela como religião, é a própria Grécia e a Rússia. A Rússia é cristã ortodoxa. Mas houveram outras divisões. Por exemplo, poucas pessoas sabem aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, que nós temos um outro ramo do cristianismo daquela época, que é a Igreja Cristã Cópita, que é lá daquela região da Abissínia, da Etiópia, por lá, que é um outro ramo. E nós tivemos a Reforma Protestante ali no século XV e comecinho do século XVI, ainda tivemos alguns menos famosos se movimentando. Essas separações, essas divisões, né? E a própria Reforma Protestante não foram capazes de extirpar mais os equívocos que foram estabelecidos dentro do cristianismo, dentro daquilo que Jesus deixou para nós. Então, sem entrar aqui nem em detalhes, nem estar acusando a crença de ninguém, longe de nós espíritas isso aí, mas isso é história, é fácil de se confirmar. Lembrando que, às vezes, algumas coisas mudam porque se descobrem novas cartas, documento novo, às vezes, lá num convento esquecido, lá no alto de uma colina, e vão lá, alguém encontra lá umas anotações, e aí algumas coisas acabam mudando. Mas não de forma expressiva. Algumas mudanças, às vezes, aí, algumas coisas que, completando alguma ideia que estava faltando, alguma coisa que pensava que era assim, mas não era, era de outra forma. Mas não é de grande expressão. Mas, às vezes, muda. Então, vejam vocês, quando Jesus promete o Consolador prometido, é porque ele sabia desse processo de desagregação, né? e de consequentemente, trazer para o seu ensinamento esse conjunto de ideias que os homens inseriram neles. E aí, no século XIX,
com o senhor Allan Kardec, nós tivemos o acesso à informação dentro do Consolador Prometido, o acesso da informação do verdadeiro ensinamento de Jesus. E aí, quando eu falei para vocês que era da Igreja Batista, para dizer também que a parábola da festa, né, de uma comemoração muito grande, que ninguém pôde ir. Aí o senhor lá da festa mandou buscar um monte de gente. Aí trouxe um monte de gente para a festa. Aí, o que acontece? O que eu não entendia lá na igreja? Na escola dominical, não entrava na minha cabeça. Ele chega no meio do salão onde estão aqueles que ele mandou reunir, mandou buscar, implicou com alguém lá, um homem, e mandou expulsá-lo da festa. E ainda com uma série de ameaças. Gente, eu só fui entender essa parábola com a doutrina espírita. Não tinha como você absorver uma informação dessa. E aí vocês estão vendo, quando eu falo de pureza de coração, né, de pureza de espírito, quantos elementos nós precisamos lidar com eles para podermos estabelecer dentro de nós, definitivamente, aquilo que Jesus classifica como o verdadeiro tesouro, que são os tesouros do espírito. E aí, no item 10 ainda, ele prossegue. É a última frase. Eu vou ler o parágrafo todo, que ele é pequeno, que é para vocês ficarem com a ideia mais precisa. É o segundo parágrafo do item 10. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. E a esses acréscimos, feito pelos homens à lei de Deus, que Jesus se refere ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, os enganos, os descuidos, as inserções, e principalmente numa língua como a nossa, né? Todo mundo sabe. Eu boto uma frase aqui, dependendo ali, como eu colocar uma simples vírgula ali no meio, eu mudo completamente o sentido do que eu quero dizer para vocês. Tudo isso entra no conjunto de elementos que, de uma forma ou de outra, acabaram por, vamos dizer, torpedear o ensinamento de Jesus na sua essência. E aí foi preciso o quê? Que se cumprisse a promessa de Jesus e que viesse uma informação para que nós pudéssemos agora melhor entender aquilo que Jesus deixou para nós. E quanto a Jesus? A palavra do Divino Mestre, nesse estudo que nós fazemos sobre aquilo que Jesus deixou para nós temos que nos recordar que não existiu ninguém quanto ele. Quando nós estudamos o livro A Caminho da Luz, é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, muito conhecida no meio espírita, A Caminho da Luz. Você toma um susto quando ele aborda a personalidade crística. Gente, aí eu nem vou entrar nessas anotações, não, só vou dizer para vocês que tem, tá? É só. Aí tem até um site aí peraí, Geraldo Lemos, lá de Belo Horizonte, e ele acho que ele ainda está responsável pelo Museu Chico Xavier, e tem várias anotações do Chico que ele preservou com muito carinho, que está lá guardadinha. Então, eu nem vou falar dessas anotações, tá? Porque já seria um outro patamar de estudo. Então, o que acontece? Quando você vê o que Emmanuel coloca sobre Jesus, dá para se leva-se um susto, gente. A envergadura do espírito. Então,
é o modelo ideal. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Só dá uma olhadinha lá. Jesus é o modelo ideal. Modelo de quê? O modelo de pureza que todos nós vamos ter que chegar lá. E como é que se consegue fazer isso? Controlando nossos ímpetos, amando mais, compreendendo mais. Vamos imaginar o famoso brado de Jesus lá na cruz. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Cada vez que eu me recordo dessas palavras de Jesus, eu fico pensando, meu Deus, quando é que eu vou conseguir chegar no nível desse? O cara me prega numa cruz, me mete o prego nas mãos, no pé, me maltrata, me mete uma coroa de espinho na cabeça e eu estou ali perdoando o camarada. Aí é como diz o mineiro, né? Vai ser puro de coração lá adiante. Porque é verdade. A Rose está rindo, mas é verdade. Vai ser puro de coração assim lá adiante. Eu ia dizer, vai ser puro de coração assim lá na China, não, mas a China é budista, né? Os nossos irmãos chineses são budistas. Mas eles têm lá a sua concepção religiosa respeitável como qualquer outra. Então, o que acontece? Cada vez que eu repito essa frase intimamente, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, eu fico pensando dos momentos que eu dei fora em alguém, numa coisa boba que dava para deixar passar o camarada naquele sofrimento, gente. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A demonstração definitiva da pureza de coração, da pureza de sentimento, da pureza de ação, da pureza do trabalho, da pureza do exemplo, pureza em todos os sentidos que nós possamos imaginar. Vamos um pouco aqui à frente. Bom, ele está lidando aí com escribas e fariseus. Não vou fazer parte histórica, não vou só dar uma passadinha aqui, tá? Quem eram os escribas e os fariseus? Os primeiros eram assim chamados por terem o cargo de escrever a lei e explicá-la. Já no tempo de Jesus, essa designação referia-se especialmente aos doutores da lei que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Jesus os citou junto com os fariseus, porque eles partilhavam dos seus princípios e tinham aversão aos inovadores. Ou seja, como é que eles poderiam abraçar, como nós abraçamos hoje, uma das leis fundamentais do universo, que é a lei de progresso? Então, não tem. É o que está aqui, nada vai avançar, nada progride, nada muda. Gente, o dia de amanhã, embora o sol vá surgir a leste, se pôr a oeste, o dia de amanhã, embora com essa aparente rotina, ele jamais será igual ao dia de hoje. Aliás, na rádio, não sei nem se ainda existe rádio relógio, que eu não ouço rádio nem nada disso, mas antigamente era meio cultural aqui no Rio, a gente, principalmente na parte da manhã, botar um rádio AM lá sintonizado na rádio relógio do Rio de Janeiro. E tinha um daqueles ditados, um daqueles provérbios, que era, de vez em quando eles repetiam, né, lá na rádio relógio. Cada segundo que passa é um milagre que não se repete jamais. Eu nunca vou esquecer disso aí. E é um milagre que nós não podemos perder, em que nós não podemos perder a oportunidade de trabalharmos pela nossa pureza espiritual. E eu sei o quanto é muito difícil, né? Principalmente numa sociedade em que tudo pode. Aí você espírita, né? Às vezes fica como o quadrado, o ultrapassado, não sei o quê, porque você não vai fazer aquilo. Aí, às vezes eu já ouvi isso, né? Ah, não tem problema, não, todo mundo faz isso.
mas você espírita sabe que, embora todo mundo faça, a sociedade aceite, não seja não inclua nenhuma circunstância jurídica que você possa vir a ser preso, né? Ou ter que pagar alguma multa, mas você espírita, você pensa, Deus, não vou fazer isso não, eu não posso fazer isso não. Então, é uma circunstância que nós precisamos analisar 24 horas por dia. Não tem jeito. Nós não podemos dispensar a oportunidade de nos autocorrigirmos, porque não tem como melhorar a sociedade sem melhorar essa sociedade a partir do núcleo que sou eu. Para a sociedade, em questões de melhoria, eu sou o núcleo. Porque eu sou o mais importante? Não. Porque eu tenho que mostrar para vocês, demais componentes da sociedade, que eu estou mudando, que eu estou melhorando. É por isso que Jesus faz essa cobrança, porque ele estava plenamente convicto de que a sua tarefa nobilíssima era uma tarefa que iria marcar o cidadão do planeta Terra para todo sempre. Não tem como fugir dessa característica. E se eu tenho a marca do Cristo, eu tenho que procurar de todos os meios possíveis e imagináveis de agir o mais parecido com ele, no nível que eu possa alcançar. E aí é quando eu coloco para vocês como é difícil. Como é difícil. Às vezes, a gente tem até exemplos que a gente não pode nem colocar no campo doutrinário. É o tipo de coisa que a gente só pode conversar em off e não dá para falar numa palestra do absurdo das coisas que as pessoas aceitam. Se elas se entrosam com aquilo sem problema nenhum. Um dia desse eu estava ouvindo, né? Aqui eu estou trabalhando com vocês, eu não estou trabalhando com o celular, eu só trabalho no Zoom aqui mesmo no computador, aqui tem um. Isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás é a imagem de fundo que a gente bota. Na realidade, isso é um cantinho do quarto que a gente. Eu ia até desmontar. Aí a esposa falou: não desmonta, porque eu vou falar, vamos acabar pedindo para você fazer algum estudo e depois você vai ter que correr para montar. Eu ia desmontar tudo, porque nós usamos muito isso aqui durante o período de pandemia, porque todos os estudos do CELD eram feitos pela internet. Eu fazia palestra daqui, era assim que funcionava. E depois até passaram a fazer a palestra lá no CELD, mas sem público, né? Ia só o palestrante e o pessoal da técnica. Mas muitas foram feitas por aqui. Então, o que acontece? Dentro desse processo, né, que nós temos nos dias de hoje, em que a sociedade está um alvoroço, eu acredito que todos vocês estão plenamente conscientes de que o planeta caminha, né, rapidamente para um processo de regeneração. Eu até sugiro que os que tiverem meios técnicos e que puderem ouvirem algumas das palestras, tanto do Haroldo Dutra quanto do nosso Divaldo, que abordam com extremada maestria tudo isso que está acontecendo. E eu sugiro que os que puderem façam, não só para prestigiá-lo, não, para que a gente veja na linguagem deles, no conhecimento deles, tudo que está acontecendo. Por quê? Um planeta de regeneração vai exigir de cada um de nós um grau de pureza e de compreensão, e nós precisamos lutar por isso. Nós precisamos pegar esses exemplos de Jesus, aplicá-los em nossas vidas. Nós precisamos pegar os ensinos dos Espíritos. Se não me engano, a pergunta 632 do Livro dos Espíritos, questão 632. Essa questão está ligada à mensagem número 11 do livro Religião dos Espíritos, da questão 632. Tá? Aí Jesus, nas suas colocações,
A citação de Jesus no mandamento honrar teu pai e tua mãe fazia parte da lei, o amparo material aos pais. Mas eles burlavam a lei, alegando que o dinheiro que davam ao Senhor nos templos já era o cumprimento da lei, uma vez que então o Senhor cuidaria deles. Jesus os desmascara com suas palavras. E hoje em dia é muito comum a gente. Hoje, por exemplo, mudou muito, né? A esposa nem está em casa. Por quê? A minha sogra se acidentou e ela tá lá cuidando da mamãe dela. Eu não tem outra pessoa para cuidar. Hoje acho que é a folga da moça que cuida. Então, nem isso ela deixa de ir lá, ela vai na casa da mãe todo dia, porque é perto daqui, não é longe da nossa casa, não é aqui perto. Então, o que acontece? Jesus mostra para eles a, a hipocrisia que era comum àquelas criaturas. Mas eu até compreendo. O planeta naquela época era ainda um planeta primitivo. Ele tinha essa classificação, vamos dizer, na classificação geral dos mundos que compõem aqui o nosso sistema solar. A vinda de Jesus, automaticamente, na minha visão, já vi até mensagens de espírito menos conhecido, mas que aboa nessa minha visão, a vinda de Jesus, automaticamente, ela promove o planeta planeta primitivo para planeta de provas e expiações, que não deixa de ser uma promoção até honrosa. Então, o que acontece? As leis e os políticos, os usos e o costume do povo judeu eram fruto das interpretações das leis mosaicas. Todavia, pela própria imperfeição do homem seguir os 10 mandamentos, esses foram negligenciados no decorrer do tempo, de forma que mais valorizadas eram as práticas exteriores dos mesmos, por serem mais visíveis, mais fáceis de serem percebidas e de serem cumpridas. Aí aparece Jesus e diz, não, você pode orar no fundo do teu quarto com a porta fechada. Em contrapartida, eu, que era o fariseuzão, fazia questão de me enfeitar, ficar bem bonito e fazer a prece bem alta lá no meio da praça, que era para todo mundo ver que eu estava rezando. É esse tipo de hipocrisia, é esse tipo de comportamento e de sujeira espiritual contrária, né, à pureza de coração que Jesus combatia. E como nós estamos já a poucos minutos do nosso encerramento, vamos ver, para nós encerrarmos. A doutrina espírita, todos nós sabemos, ela congrega, né? Ciência, filosofia e religião. São os 3 pilares da doutrina espírita. Então, vamos ver a religião. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem não chega a Deus se não se fizer perfeito. Como é que eu vou me fazer perfeito se eu não estabelecer um processo de refinamento espiritual que me permita ser detentor da autêntica e definitiva pureza espiritual? Não tem outra saída, gente. Não tem outra perspectiva diferente dessa. Toda religião, portanto, que não melhora o homem, não atinge a sua finalidade. Aquela em que ele pensa poder apoiar-se para fazer o mal é falsa ou foi falseada no seu início. Esse é o resultado a que chegam todas aquelas em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos símbolos exteriores é nula, quando não impede os assassínios, os adultérios, as expoliações, as calúnias e as práticas do mal ao próximo, sejam qual for. Ela faz supersticiosos, hipócritas, fanáticos, mas não faz homens de bem. Se não faz homens de bem, esses homens automaticamente não possuem a devida pureza de coração. Não é suficiente ter as essências da pureza. Aqui vem uma advertência para nós. Não adianta eu fingir isso para vocês, tá? Não adianta eu fingir. A coisa tem que ser no íntimo, lá dentro do nosso mais profundo, do consciente e até do subconsciente. Vamos lá, para nós vermos como é que funciona. Não é suficiente ter as aparências da pureza. É necessário, antes de tudo,
ter a pureza de coração. Sem o que, prezadas irmãs e prezados irmãos, nós vamos continuar reencarnando e desencarnando, e muitas vezes com duras circunstâncias, enfrentando situações difíceis, situações cuja administração só nos traz angústia, dores e preocupações. Então, vamos trabalhar nosso sentimento, vamos trabalhar o nosso conhecimento, sempre usando aquele princípio que eu chamo a frase brado do nosso querido senhor Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos conduza, e que ele permaneça em vossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Jair. Foi ótimo as suas reflexões. Realmente, né, nós vivemos num mundo onde as coisas estão ficando um pouco complicadas. E, realmente, aplicar os ensinos de Jesus no mundo em que a gente está vivendo, às vezes, se torna difícil para a gente, né? Não é impossível, mas se torna difícil. Não, Temos que nos esforçar muito, muito, muito mesmo, lembrando que somente através dos ensinos de Jesus nós vamos realmente nos aproximarmos de Deus. Então, como diz o mestre, né, aquele que lançou mão da charrua, não a solte, não a solte, que nós possamos ter sempre o Evangelho como bússola. É a nossa bússola que vai nos levar ao nosso destino final, que é nos tornarmos um dia como mestre espíritos puros. E é possível, né? Porque ele disse: vocês poderão fazer tudo que eu faço e até muito mais. Então, foi muito bom te ouvir. Espero poder contar com você mais vezes na nossa casa, na casa de Francisco de Assis. E quero te pedir que leve o nosso abraço carinhoso aos irmãos do Centro Espírita Leon Denis, que é uma casa que nós amamos muito, onde temos muitos amigos. Tá bom, meu amigo? Que o Senhor abençoe a todos nós. E, mais uma vez, muito obrigado. Bem, companheiros, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje. Foi muito instrutiva, muito edificante, e o nosso irmão Jair nos trouxe alertas muito importantes que possamos aplicar na nossa caminhada. E eu vou encerrar aqui pedindo à nossa irmã Joana. Joana, por favor, você pode fazer a nossa prece de agradecimento, companheira? Posso fazer. Vamos, nesse momento, em primeiro lugar, agradecemos ao companheiro Jair pelo estudo que ele nos apresentou. E juntos vamos levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis, e a toda espiritualidade bondosa e amiga que nos envolve, que nos protege, que nos auxilia. Rogamos ao Pai, a Jesus, que nos dê força, nos dê coragem, saúde, para lutarmos, para nos melhorarmos, para buscarmos sempre o caminho do bem, das boas ações e do pensamento elevado. Que as bênçãos do Pai e o amor de Jesus se derramem sobre essa humanidade, para que possa existir a fraternidade, o carinho e o respeito entre as criaturas. E que Ele nos abençoe a todos. Que tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia e tranquilidade. Que nossos espíritos possam, ao adormecer, se libertar e procurar a companhia daqueles que trabalham no bem, que nos orientam durante nosso sono. Que Jesus envolva todos nós, nos abençoe, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, minha amiga. Bem, meus companheiros, vamos aqui nos despedindo, desejando a todos uma boa noite de muita paz. Amanhã, às 16 horas, estaremos de volta para os nossos estudos. Um beijo no coração de todos vocês, meus irmãos. Que Deus nos abençoe sempre. E como dizia Francisco, Boa noite a todos. paz e bem. Obrigada. Boa noite. Bom descanso. Tchau, amigos. Tchau para todos. Uma boa noite, uma boa noite. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.